Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e hoje vamos para a aula 16, retomada de conteúdos. Quero lembrar vocês que se você está assistindo a aula pela televisão, faça as atividades e entregue na escola ou através do Classroom. E lembre sempre de confirmar a sua presença através do link na atividade do Classroom. A aula de hoje tem por objetivos entender o que são dispersões, aprender quais são os tipos de soluções e o coeficiente de solubilidade, e sobre calcular a concentração comum e a quantidade de matéria das soluções. Para começar, vamos falar o que é dispersão. Dispersão é um sistema em que o material disperso está disseminado em um material dispersante. Então, a toda a união de materiais pode se chamar de dispersão. O tamanho das partículas vai trazer a classificação do tipo de dispersão. Então, a gente tem soluções verdadeiras, ou só solução, quando as partículas têm menos de 1 nanômetro, ou até 1 nanômetro, como, por exemplo, o suco, ou o café passado, o café preto passado, é um exemplo de solução. As partículas são tão pequenininhas que nem num ultramicroscópio eu não consigo ver a diferença entre os componentes que fazem parte dessa solução. Também, nenhum tipo de separação mecânica, como peneiração ou filtração, vai separar as partes componentes de uma solução verdadeira. Se as partículas têm entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, a gente tem uma dispersão coloidal ou um coloide. São exemplos de coloide: gelatina, gel de cabelo, isopor, pasta de dente, ou seja, são soluções onde as partículas são maiores e aí eu consigo enxergar através do microscópio. Alguns tipos de separações podem fazer a divisão dessas partículas nas dispersões coloidais. Já a suspensão é quando a partícula tem mais de 1000 nanômetros, como por exemplo a água de um rio barrento. Essas partículas eu consigo enxergar sem nenhum tipo de microscópio. A olho nu eu posso ver as partículas em suspensão na água. Se eu retirar um pouquinho dessa água e colocar num copo, com o passar do tempo a gravidade vai fazer com que as partículas suspensas se depositem no fundo. E a peneiração ou filtração pode separar os componentes. Essas são as características da suspensão. Agora vamos ver um exercício. A queima incompleta do óleo diesel no motor de ônibus e caminhões produz partículas de carvão que são lançadas no ar, formando a fumaça negra. Quando isso ocorre, há a formação de uma... Agora é com vocês.
Vamos lá então corrigir o exercício, espero que você tenha conseguido resolver sozinho. A queima incompleta do óleo diesel no motor de ônibus e caminhões produz partículas de carvão que são lançadas no ar, formando a fumaça negra. Quando isso ocorre, há a formação de uma suspensão, porque as partículas são grandes e a gente pode ver elas a olho nu, característica de suspensão. Agora vamos falar um pouquinho sobre soluções, tá? Como fazer uma solução? Aqui a gente vai dar o exemplo de fazer uma solução de cloreto de potássio. Então eu tenho 100 ml de água a uma temperatura de 20 graus Celsius e vou misturar 20 gramas de cloreto de potássio. Dessa forma eu tenho uma solução dita insaturada, ou seja, eu não cheguei na capacidade total que esse volume de água, nesta temperatura, tem de dissolver o cloreto de potássio. Se eu coloco 34 gramas nos 100 ml a 20 graus Celsius, eu vou ter uma solução saturada, porque 34 gramas é o limite que esse volume de água a essa temperatura tem capacidade de dissolver. Se eu coloco 40 gramas em 100 ml a 20 graus Celsius de temperatura, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. O limite desse volume de água a essa temperatura, vimos ali que era 34 graus. Quando eu coloco 40, o excedente vai ficar no fundo do pote. Se por acaso eu aumento a temperatura, eu consigo fazer com que essa parte da solução que está aqui embaixo, o corpo de fundo, se dissolva. Aí eu vou ter uma solução do tipo supersaturada, sem corpo de fundo agora, mas o resfriamento gradativo, ou seja, a diminuição da temperatura, vai fazer com que essa solução volte a ter instabilidade e o corpo de fundo volte a aparecer ali. Então a gente tem essas três classificações para as soluções: saturada, insaturada e supersaturada. Como eu faço para representar isso aqui através de um gráfico? Olha só, a linha mostra a região da solução saturada. O aumento da temperatura vai aumentar a capacidade de diluir do mesmo volume de 100 ml, porque esse gráfico aqui mostra para a gente gramas de cloreto, né, ou gramas de sal, dissolvidas, né, em 100 ml de água, e a mudança de temperatura, qual vai ser o comportamento. Dentro da linha, região da solução saturada. Abaixo, a solução insaturada ou não saturada, e acima vou ter as soluções supersaturadas ou saturadas com corpo de fundo. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês aquela primeira solução que a gente fez do cloreto de potássio aqui no gráfico. Então, quando eu tenho 20 gramas, né, em 100 ml a uma temperatura de 20, eu vou ter esse ponto aqui no gráfico que me mostra que a solução é insaturada. Quando eu coloco 34 gramas a 20 graus, eu vou ter saturada. O ponto está aqui em cima da linha que mostra a solução saturada. Quando eu coloco 40 gramas, eu vou ter uma solução supersaturada, ou seja, o ponto está acima da linha. Agora vamos ver um exercício. A curva de solubilidade de um sal hipotético está representada abaixo em uma temperatura de 20 graus. Foram adicionadas 30 gramas de sal em 100 ml de água. Podemos concluir que a solução ficou. Agora com vocês.
Vamos corrigir agora? A curva de solubilidade de um sal hipotético está representada abaixo. Em uma temperatura de 20 graus, foram adicionados 30 gramas de sal em 100 ml de água. Vamos analisar esse gráfico. Olha só. Aqui eu tenho gramas de sal por 100 gramas de água e aqui eu tenho a temperatura. Então, ele me diz que a temperatura é 20 e foram adicionadas 30 gramas em 100 ml. Então, este ponto aqui, ok? Esse ponto ele está em cima da linha do gráfico, significa que essa minha solução é saturada, está respeitando o limite, né, da capacidade de dissolver da quantidade de água à temperatura de 20 graus. Agora vamos falar sobre concentração comum. Olha só, o que é concentração comum? É o quociente entre a massa e o soluto em gramas e o volume de uma solução em litros, ou seja, a concentração é como uma massa, né, de um soluto se comporta dentro de um volume. Por isso, a massa se comporta dividido pelo volume. Como que a massa se comporta dentro do volume? Então, olha essa situação aqui. Eu tenho 50 gramas de sal, vou adicionar essas 50 gramas em 200 ml de água. Qual vai ser a concentração de sal que eu tenho ali dentro daquele meu copo? Lembrando que 200 ml é igual a 0,2 litros. Vou usar sempre a unidade de volume em litros para calcular a concentração comum. Então, eu vou pegar 50 gramas dividido por 0,2 e vou ter 250 gramas por litro. Veja só, como eu estou falando de sal, eu digo para você que se você experimentar um gole desse copo aqui, preparado com 50 gramas e 200 ml, ou você tomar um gole de 1 litro com 250 gramas de sal, a sensação de salgado vai ser a mesma. Contudo, se você tomar todo esse copo, você vai estar ingerindo 50 gramas de sal. Se você tomar todo esse litro, você vai estar ingerindo 250 gramas de sal. A concentração de fazer 1 litro com 250 gramas é a mesma de fazer 200 ml com 50 gramas. O comportamento do sal dentro do volume de água é o mesmo. A sensação que você tem de salgado ao experimentar vai ser a mesma. Contudo, a ingestão de sal é diferente se você tomar todo o volume de 200 ml ou se você tomar todo o litro, tá? Por favor, nunca experimente nada que seja feita no laboratório de química, mesmo que seja água com sal, ok? Vamos fazer um exercício. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas de sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Agora é com vocês.
Vamos lá para a correção agora? Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Lembrando que centímetro cúbico é igual a ml. Tá? Não preciso fazer regra de 3, a unidade se converte sozinha. Primeiro passo sempre, organizar os dados. Então, o que ele quer saber? A concentração em gramas por litro. O que ele me trouxe lá? A massa, 60 gramas. E o volume, 300 centímetros cúbicos, que é igual a 300 ml, que é a mesma coisa que 0,3 litros. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo. A minha equaçãozinha, concentração, massa dividido por volume. Então, eu vou ter 60 dividido por 0,3, vou ter 200 gramas por litro. Ou eu posso resolver isso através de regra de 3. Se 60 gramas eu tenho em 0,3 litros, em 1 litro eu vou ter X. Multiplico cruzado, vai ter X vezes 0,3 litro é igual a 60 gramas vezes 1 litro. O X aqui vai ficar sozinho, o 3 vai passar dividindo, 60 dividido por 0,3, vou cortar as unidades de litro e vou ter a minha resposta em gramas, ou seja, 200 gramas estão para 1 litro. Caso você não lembre a equação, você sempre pode resolver através desse raciocínio de regra de 3. Se 60 gramas estão para 0,3 litros, para 1 litro, quantas gramas eu vou precisar para manter o mesmo padrão? E a resposta correta vai ser a letra B, 200 gramas por litro. Agora vamos falar sobre concentração em quantidade de matéria. Então, lembra lá o que é quantidade de matéria? Falamos isso na aula passada. Tá? Quantidade de matéria é o N número de mols, que é a massa em gramas dividido pela massa molar, gramas por mol, que é a unidade que eu tenho lá quando eu olho na tabela periódica cada um dos elementos e faço a soma para ver quando eu estou falando de uma substância. A concentração é o número de mols dividido pelo volume. Eu posso unir essas duas equações e ter a seguinte equação. Concentração é igual número de mols dividido pelo volume, ou seja, quantos mols da substância estão dentro de um determinado volume. Esse é o cálculo que eu vou fazer aqui na minha concentração. M, massa, dividido por massa molar vezes volume. E a minha unidade vai ficar mol por litro. Vamos dar uma olhadinha num exercício resolvido. Qual é a concentração em mol por litro de uma solução de iodeto de sódio, NaI, que encerra 45 gramas de sal em 600 ml de solução? E aí eu tenho os dados da massa atômica, 23 para o sódio e 127 para o iodo. Quando ele fala aqui encerra, poderia ser substituído por adiciona, tá? Sem perder nem um pouquinho do sentido do texto. Primeiro passo, sempre organizar os dados numéricos que o exercício me traz. Então, eu tenho massa, 45 gramas, num volume de 600 ml, já faço a conversão 0,6 litros e quero saber qual é a massa molar dessa solução preparada. Então, eu vou calcular a massa molecular primeiro. Vou ter lá sódio, 23 gramas por mol, e o iodo, 127. Como a fórmula é simples, está tudo 1, vou somar os dois valores, tenho que a massa molecular é 150 gramas por mol. Próximo passo, calcular a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol. N é igual a massa em grama dividido pela massa molar. Então, eu tenho 45 gramas, que o exercício me disse que ele pegou lá no frasco para adicionar as 600 ml e fazer a solução. 45 dividido por 150, que é a massa molecular que eu descobri no passo anterior. Faço essa divisão, tenho 0,3 mol. Agora, eu vou fazer a concentração. Então, eu tenho concentração igual a número de mol dividido pelo volume. Nesse caso, o valor do número de mol é 0,3, que eu descobri aqui, e o volume é 0,6, 600 ml em litros, 0,6. Faço essa divisão, vou ter 0,5 mol por litro e a minha resposta vai ficar mol por litro. Agora é a vez de vocês tentarem resolver um exercício.
Qual é a concentração em quantidade de matéria de uma solução de ácido clorídrico, HCl, que apresenta massa igual a 73 gramas e volume de 500 ml?
Vamos lá para a correção então? Espero que vocês tenham conseguido resolver o exercício sozinhos. Qual é a concentração em quantidade de matéria em uma solução de ácido clorídrico, HCl, que apresenta massa igual a 73 gramas e volume de 500 ml, massa atômica do hidrogênio 1 e do cloro 35,5? Vamos lá! Primeira etapa sempre, organizar os dados numéricos que o exercício nos forneceu. Então, a massa, 73 gramas, o volume, 500 ml, já faço a conversão e coloco 0,5 litros. E o que ele quer saber é a concentração. Primeiro passo é calcular a massa molecular. Para isso, eu vou ter que somar os valores das massas atômicas dos meus elementos. No caso do ácido clorídrico, HCl está 1 para 1, por isso não faço nenhuma multiplicação e somo os dois valores que o exercício nos deu aqui, não preciso nem olhar na tabela periódica. Então, o hidrogênio vale 1 grama por mol e o cloro 35,5. A soma desses dois valores vai me dar 36,5 grama por mol. Próximo passo é calcular a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols que tem essa solução. Então, o número de mol é igual a massa em gramas dividido pela massa molecular. A massa em gramas é 73 gramas, que é o que ele me disse no exercício, dividido por 36,5 grama por mol, que é o valor que eu descobri no passo anterior. Essa divisão vai me dar o resultado de 2 mols. Então, essa solução tem 2 mols de ácido clorídrico. Qual é a próxima etapa? Calcular a concentração. Então, concentração é igual número de mols dividido pelo volume. No passo anterior, eu calculei 2 mols. E o volume é 0,5 litros, 500 ml, é o dado que ele me deu no exercício. Essa divisão, eu tenho o resultado, 4 mol por litro, é a concentração dessa solução. Posso fazer de uma outra forma também, utilizando essa equação aqui. Concentração é igual a massa em gramas, dividido pela massa molar, vezes o volume. Então, lá o meu exercício disse que a massa é 73 gramas, que a massa molecular, que eu calculei no primeiro passo, que é a soma das massas atômicas dos elementos do ácido clorídrico, 36,5 gramas por mol, vezes o volume em litros, 500 ml em litro, 0,5. Essa continha me dá o resultado 4, e a unidade vai ser mol por litro. Lembra lá da matemática? O que eu tenho aqui nas unidades, na verdade, é uma divisão entre frações. E eu tenho a primeira fração, que é a grama aqui, que acompanha o 73, como se fosse grama dividido por 1. E a outra divisão é o grama por mol e o litro. Na matemática, a gente mantém a primeira e inverte a segunda para fazer a multiplicação quando eu tenho divisão de fração. Dessa forma, eu vou cortar o G, que está se repetindo, um em cima e outro embaixo, e o que vai sobrar aqui é o mol por litro, que é a minha unidade de medida dessa nossa equação do exercício, que é a concentração da solução. Na aula de hoje, então, nós aprendemos sobre dispersões. Aprendemos a classificar as dispersões conforme o tamanho das partículas. Quando as partículas têm menos de 1 nanômetro, elas são chamadas de soluções. Se as partículas têm entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, temos dispersões coloidais. E se as partículas são maiores que 1000 nanômetros, temos suspensões. Aprendemos também sobre como fazer uma solução, classificá-la em saturada, insaturada ou supersaturada e como eu faço para representar essas classificações das soluções dentro de um gráfico. Aprendemos também a calcular a concentração comum, ou seja, quantas gramas por litro eu tenho numa solução. Aprendemos também a calcular a concentração em quantidade de matéria, que é quantos mols eu vou ter dentro de um volume, quantos mols por litro eu vou ter de concentração da minha solução. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.